Bom, vamos lá então. Então, esse conto, para a gente se rever, né, matar um pouco de saudade, aí no final a gente conversa mais um pouquinho. E eu vou estar mandando toda semana um link para vocês com um resumo que a gente vai estar estudando. Então, o programa é proposto inicialmente toda terça-feira pelo Zoom Meet. Aí estou colocando as datas aí de cada encontro. Então, hoje seria abertura, alguns os conceitos importantes, um pouco sobre magia. Depois, as leis da apometria, as técnicas apométricas, orixás e as linhas de Umbanda, mestres ascensos, correntes e extraterrestres, múltiplos, psicoterapia e medicina holística. E a gente faz o encerramento. Bom, então chegou o grande momento aí. Eu vou falar bem rapidamente, porque o conteúdo é bem grande, seria um conteúdo para a gente gastar umas 20 horas. Então, a gente vai resumir 20 horas em 5, então foi retirado bastante conteúdo. Eu vou passar todos os slides de uma forma bem rápida, e aí no final a gente abre para discussão, para não ficar parando toda hora e gastar mais tempo. O estudo, então, foi solicitado pelos mentores espirituais da apometria, numa canalização feita aí pela Joana. Será a base para retorno dos trabalhos presenciais do grupo. Será realizado via Zoom Meet. Aí a sala será aberta com 30 minutos de antecedência. A gente vai começar pontualmente às 20 horas, a partir da próxima semana. Vocês podem usar tanto o computador quanto o smartphone. O computador é melhor por causa das telas de apresentação. Alguns modelos de smartphone você tem que clicar em via internet para poder acessar vídeo e som. Primeiro pensamento nosso é só sei que nada sei, por isso que a gente precisa de estar estudando sempre. Nesse compilado que eu estou fazendo aí como referência para os nossos debates, eu usei mais de 30 livros que eu tenho na minha biblioteca, então eu coloquei os principais, aí, os que eu gosto mais como referência. O Fernando e a Carme, eles elaboraram uma apostila de apometria que está super completa. Depois eles podem disponibilizar aí para o grupo. Lá tá com mais detalhes, mais completo. Aqui a gente vai falar de uma maneira mais resumida, mais objetiva. Então, eu procurei colocar na ordem dos que eu gosto mais, dos que eu acho que são melhores em cada tema. Essas apresentações que a gente está vendo aqui, eu vou disponibilizar no grupo para vocês. Então, durante a semana, vocês vão poder abrir e estar repassando. Ela está sendo gravada também, então vai ser disponibilizado no YouTube, se alguém quiser rever ou se quiser passar para algum amigo que não pôde entrar no dia do estudo. Continuação aí. Esse livro, Induções Espirituais, eu vou falar muito rapidamente sobre algumas coisas dele, mas eu vou passar o link dele em PDF para vocês. Eu acho que ele é importantíssimo para vocês dar uma lida nele, e eu vou explicar o porquê. A apometria, então, que vocês já conhecem, vocês já estão aí há algumas dezenas de anos trabalhando, né, já com bastante experiência. Ela é uma técnica de cura oriunda da Umbanda. Eu não comi nada. Pessoal, tá gravando e tem microfone aberto aí. A sabedoria secreta, esse trecho aí foi tirado de um livro do Ramatias, que ele traz essa explicação sobre a apometria. É uma sabedoria secreta, setenária, que é dividida em 7, né, esotérica, originária da constelação de Sírius, próximo do grande sol central, conhecida por nós desde os tempos de Atlântida, e aí a gente vai falar por que lá em Atlântida ela era praticada e como. Na época, Ramatias foi um dos sacerdotes dessa disciplina lá atrás, aplicada a dezenas de espíritos vivendo como seres humanos, por ser lastreada na ordem centenária. E aí, em 1867, essa técnica de cura, que levava outro nome, também foi descrita por Payen na Sociedade Espírita de Bordeaux, com a aquiescência de Kardec. E aí, em 1965, o Dr. Lacerda difundiu ela com o nome atual.
Possibilidades que a gente tem dentro da apometria, que é o tratamento dos espíritos desencarnados, dos espíritos encarnados, personalidades múltiplas, tratamento do energossoma, que é o duplo etérico, psicossoma, que é o corpo astral, ambientes, resgate de bolsões, auxílios, a luz contra as sombras nas bases astralinas e autoconhecimento nosso. Os recursos que nós podemos usar é a orientação e auxílio dos espíritos superiores, as 13 leis básicas, a bioenergia agregada aos nossos corpos encarnados, a força da mente, a manipulação de energias, a equipe apométrica, que somos nós mesmos, e o conhecimento teórico e experiência da equipe apométrica, que é o estudo e a prática do dia a dia. Alguns conhecimentos complementares que são essenciais para quem trabalha em apometria, não basta a gente ficar no arroz com feijão, que são as 13 leis, que é o conhecimento das dimensões e frequências, energia, o controle do pensamento, as leis e habitantes do mundo astral, tipos de umbrais, colônias e hospitais, cromoterapia, reiki, passo, vento solar, água crística, pirâmides, mestre ascenso, Elohims, arcanjos, orixás, pais velhos, caboclos, pombagiras, seres extraterrestres, magos negros, espectros, quiumbas, magia, goécia, feitiço, talismã, psicologia das personalidades e as leis do karma. Requisitos dos médiuns e operadores: estudar várias áreas de conhecimento ajuda o operador a encontrar soluções e o médium a entender o que está vendo. Esse ponto é interessante porque quanto mais os operadores estudam, mais recursos eles vão ter para os campos que vão aparecer e os médios vão saber descrever melhor o que eles estão vendo. Né? Às vezes ele está vendo o quiumba e acha que é um mago negro, ou às vezes está vendo uma forma de pensamento e acha que é uma personalidade, às vezes está vendo um gnomo e acha que é uma criança. Então, o estudo é importante para saber diferenciar as coisas que estão sendo trabalhadas. O feedback entre o médio e o operador melhora a sintonia e corrige posturas. O operador deve ser decidido e assertivo, não pode ficar inseguro na hora de dar os comandos. O médico clarividente deve descrever as cenas com bastante precisão e clareza e atuar sobre as mesmas em consonância com o operador. A equipe deve focar no trabalho de forma mental, com o mínimo de barulho possível, para não atrapalhar outras equipes. As ações e comandos devem ser rápidas, visto que o tempo no astral tem outra equação. Isso aí é importante, que a gente não precisa ficar sendo lentos nos comandos e tudo mais, porque no astral as coisas se desenvolvem numa outra equação de tempo, então o que equivale para a gente em alguns segundos aqui pode equivaler a alguns minutos para eles. Um trabalho que a gente faz, um tratamento de 15 minutos, no astral pode equivaler a 2, 3, 4 horas de trabalho, que é outra equação de tempo. Da preparação da sessão. A preparação de sessão começa pela preparação do espaço onde vai ser feito o trabalho, distribuição das fichas dos consulentes aos operadores, harmonização do ambiente, silêncio e recolhimento da equipe, leitura do evangelho para harmonizar o local, agradecimento aos amparadores, prece inicial, criação dos campos de força para a proteção da casa, limpeza astral do local da reunião e do seu entorno, concentração, seriedade, abertura dos campos, respeito pelo trabalho e a prece final na hora do encerramento. Campos de força. Habitualmente usamos a forma piramidal de base quadrangular, com os comandos alfa, beta, gama, delta e epsilon, que se refere aos vértices da pirâmide. Usamos também cones, esferas, malhas, tapetes, anéis e ciclos em diversas tessituras, normalmente brilhantes e metálicas, muitas vezes ligadas a cores. Esse item, lá na frente, nas técnicas, a gente vai ver detalhadamente cada um deles e como que funciona cada um deles. Preparação dos atendimentos. Bom, tem microfone aberto aí, eu peço para quem estiver aberto fechar, por favor. A preparação dos atendimentos, então, ela é realizada não no plano físico, mas no plano espiritual.
de algumas canalizações sobre esse assunto, a gente tem informação que a preparação do atendimento começa geralmente com 15 dias ou até mais de antecedência do trabalho que vai ser feito. Os encarnados a serem tratados são intuídos por seus mentores a procurarem o tratamento. Os campos a serem tratados são selecionados com antecedência. Os campos abertos priorizam geralmente atendimentos coletivos e as enfermidades que mais impactam na existência daquele consulente. Um encarnado pode ser trazido somente para se acessar um bolsão ou laboratório com o qual ele esteja ligado. O que significa isso? Às vezes uma pessoa que chega lá porque brigou com o marido, ou porque está em depressão, ou alguma coisa que pode ser até banal, na verdade ele não está ali para tratar aquele ponto específico, apesar de abrir algum campo de tratamento com relação a isso. Muitas das vezes o mentor traz ele porque aquele encarnado às vezes está ligado com algum tipo de laboratório que deve ser desmanchado pelas legiões da luz. Então, ao tratar aquela pessoa, é feito um vínculo energético, um rastro energético, e é levado a equipe para tratar aquele laboratório ou aquele bolsão. A equipe deve se preparar para não chegar com desequilíbrio no horário dos tratamentos. A preparação dos atendentes. Então, no dia, evitar comer carne, evitar cigarro, evitar bebidas alcoólicas, evitar discussões. Por quê? Porque são vícios que carregam entidades de baixa vibração junto com o médium, junto com o operador. Vai abaixar a vibração dele, que interfere na hora do trabalho, e vai levar amiguinhos que não devem participar do trabalho. Chegar um pouco antes para ir relaxando, acalmar a mente, relaxar o corpo, fazer respirações, se colocar à disposição da espiritualidade, pedir auxílio a seus amparadores, evitar conversas que não têm relação com o tratamento, não levar os campos tratados ou nomes dos assistidos para fora do grupo, respeitar as regras da casa, as regras do grupo e o dirigente. Equipe física. A equipe física. Bom, aí nesse ponto, essa informação ela vem de várias literaturas e também eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos com outras casas. Por exemplo, eu fiz um curso com o Robson Pinheiro de Apometria Master, que foi um curso de 28 módulos, dado lá em Belo Horizonte, e ele dá toda a metodologia dele e tudo mais. Com o Norberto Peixoto, tem alguns livros dele que falam sobre a metodologia deles. Do Robert Pinheiro também fiz um estudo com ele. E com o J.S. Godinho também fiz um estudo de apometria com ele, específico para apometria, um curso fechado que ele deu uns 2 anos atrás. Então, juntando tudo isso daí, a gente fala o seguinte, que quanto à formação da equipe, primeiro a gente precisa ver quantas pessoas que vai ter presente no trabalho, no grupo de trabalho. As possibilidades, então, pode ser um operador sentado e um clarividente sentado, que é o que a gente faz aí no Vicente de Paula. Um operador sentado, 2 a 3 clarividentes sentados, que normalmente é praticado lá pelo Norberto Peixoto. Um operador em pé e vários clarividentes sentados, que normalmente é praticado pelo Robson Pinheiro. Quanto ao atendido, pode ser presencial, centrado no centro da roda, isso usa muito nos terreiros de Umbanda. Presencial, deitado em uma maca em sala ao lado, isso se usa em alguns centros kardecistas, o Tony Robert usa esse princípio. Não presencial, em repouso em casa, que é o que o nosso grupo utiliza hoje. Quanto ao local, pode ser em centro kardecista, pode ser em terreiro de Umbanda, ou pode ser em outro local qualquer protegido. E aí eu coloquei as referências também de quem pratica isso hoje. A equipe extrafísica, a gente conta com vários seres, coloquei só alguns aí para servir de exemplo. Então a gente trabalha com Jesus, com Maria, com os arcanjos, com os anjos, com os mestres ascensionados, orixás, pais velhos, caboclos, elementais, devas. Essa equipe, a maior parte delas já está sintonizado com o trabalho quando a gente vai começar, quando a gente faz as orações iniciais e estabelece os campos de proteção, e outras estão ligadas normalmente por vínculos energéticos
e elas comparecem especificamente dentro dos campos de trabalho quando elas são solicitadas. Por isso que é importante a invocação durante a abertura de alguns campos. Deixei um slide aí para vocês só como exemplo, que é um tratamento de cura e desobsessão, propriamente dito, que é um modelo que é praticado lá pelo Tony Robert, como que cada membro, cada entidade encarnada e desencarnada se posiciona dentro do perímetro de proteção. Bom, muito bem. Então, a criação da alma e seus fractais. Normalmente a gente tem estudado muito sobre as personalidades e subpersonalidades. Só que tem um fator anterior a isso, que é a criação da alma. A alma, então, ela é criada em um determinado planeta. A gente tem a evolução que vai lá do mineral, passando pelo vegetal, pelos animais, até chegar nos hominais. Essa alma, ela é criada, ela desenvolve, ela começa a sua evolução. Depois de uma certa evolução, dela passar de alguns níveis, o que pode acontecer é que essa alma, ela pode se dissociar em fractais, como se fossem tentáculos. Então, a gente pode ter, por exemplo, lá na constelação de Arcturus, uma alma que já está em quinta dimensão, e ela cria um fractal aqui na Terra de terceira dimensão, e esse fractal aqui, ele vai começar a evoluir em paralelo com esse fractal, que é o eu superior, que está lá na quinta dimensão. Quando esse ser da quinta dimensão passa, por exemplo, à oitava dimensão, ele pode criar outro fractal em terceira dimensão, em outro universo, em outro subuniverso, de modo que no final a gente pode ter uma alma que ela está subdividida em vários universos, em vários fractais, em várias dimensões diferentes, cada uma evoluindo, todas sendo regidas pelo eu superior que comanda todos esses fractais, que na verdade é a mesma alma. Então, quando a gente fala aqui do planeta Terra, do nosso espírito que está encarnado aqui em terceira dimensão, esse espírito que está aqui, ele é fractal de alguma alma mais evoluída que está em um outro orbe, em uma outra dimensão superior. Para quem já fez o seu registro acástico, conhece o que são os registros acásticos, através dos registros acásticos você consegue determinar quantos fractais você tem, em quantos universos, em quais dimensões. No meu caso, por exemplo, quando eu fiz o meu registro acástico, eu descobri que a minha alma, por exemplo, a minha alma mais elevada, ela veio de Arcturus, ela está em oitava dimensão, e essa alma que está aqui está em terceira dimensão e está aqui aproximadamente há 1000 anos, e veio com a missão, e lá a gente vê qual é a missão que veio. Então, a gente evolui do mineral até o hominal, depois se subdivide em fractais, e conforme esses fractais vão alcançando as dimensões mais elevadas, lá no final todos esses fractais voltam novamente para a alma matriz, de forma que ele soma todas as experiências em todas as dimensões. E aí dentro da terceira dimensão, aqui na Terra especificamente, do fractal que está aqui, a gente tem o corpo setenário, dividido em 7, que é o físico, etérico, astral, mental, causal, búdico e átmico, que a gente não vai estudar agora. Um pouquinho sobre os reinos da luz e da sombra, só para a gente ter uma ideia do equilíbrio de forças que a gente encontra nos nossos trabalhos. Eu procurei trazer aí uma escala hierárquica de evolução, porque no reino da luz não tem hierarquia, a hierarquia é moral. A gente tem o Cristo, né, com a elevação, depois a gente teria os arcanjos, os mestres ascensionados, os dirigentes celestes dos vários conselhos celestes, que envolvem o nosso orbe, os guardiões, os guias. Algumas entidades ficaram de fora, tipo orixás, anjos, batizados, devas. A finalidade não é colocar todos aí, mas só mostrar que existem diversas entidades que nos auxiliam do lado da luz e que elas têm graus de evolução. Da mesma forma, a gente tem o reino das sombras, que a gente procura, com o nosso trabalho, trazer para o reino da luz. A gente teria os dragões, que não são exatamente os draconianos, apesar que eles estão aí, são entidades, mas quando a gente fala esses dragões aí, são entidades que vieram de outro orbe,
há milhões de anos e ficaram aqui na Terra, estão presos lá no núcleo da Terra, não encarnam mais, têm um poder muito, muito grande. E eles têm os soldados, que são os espectros. A gente não lida com esse nível de espírito, não tem poder nem autorização, não encontra com eles. Depois a gente tem uma linha de magos. Quando a gente fala de magos, a gente está falando dos verdadeiros magos, aqueles que vieram lá de Lemúria, porque os tempos de Lemúria eles trabalhavam fortemente com a magia, e magia negra. E muitos dos líderes mundiais, quando a gente fala de grandes magos, eles são descendentes desse povo de Lemúria. Depois passaram alguns por Atlantes, pelo Egito, pelos Sumérios, Assírios e outros mais. Eles também têm um exército particular, que eles chamam de sombras, que são entidades altamente treinadas e altamente perigosas, que muitas vezes, quando a gente embate com eles, a gente acha que eles são os magos, mas na verdade eles são os ascetas. Tem a categoria dos cientistas, que a gente encontra muito nos laboratórios que a gente visita, e aí depois vem os quiumbas, que são os mandados dos cientistas, que ficam geralmente nas residências, vigiando algum dirigente de algum trabalho espírita, no nosso caso. Depois tem os vingadores, que são aqueles de ressonância de vidas passadas, os perturbados que estão aí dando bobeira, e os galhofeiros que ficam pregando peça na gente. Mapeamento de informações, tem um livro do Ramatiz que é muito, muito, muito bom, muito, muito detalhado, explica toda a estrutura das sombras com relação a essa questão. Eu vou disponibilizar no grupo para vocês lerem, está em PDF. Eu sugiro que vocês dêem uma lida, porque vai ser muito esclarecedor porque a gente tem encontrado em alguns campos. Então, o mapeamento das informações, de maneira bem resumida, sem abranger tudo, é dizer o seguinte, que existem departamentos altamente especializados, como existe nas cidades de luz, tipo a gente já viu naquele filme lá Nosso Lar, também nas cidades das sombras tem departamentos altamente especializados em buscar informações de todos os seres viventes, mapear os potenciais de cada um, os hábitos de cada um, os pontos fracos, tanto nessa quanto em outras encarnações. Eles montam dossiês extremamente ricos, existe uma hierarquia aí dentro muito grande, eles fazem cursos lá dentro, são treinados, é feita uma peneira para trabalhar nesses departamentos. Então, são espíritos altamente qualificados, treinados e muito bem informados. E no final, eles pegam todas essas informações, criam um plano muito bem elaborado para saber como que eles vão influenciar a nossa vida, como eles vão tentar tirar a gente do caminho da luz e levar a gente para o caminho das sombras. Muitas vezes eles fazem isso criando dificuldades na nossa vida, ou nos nossos parentes, no nosso trabalho, para fazer com que a gente não vá, por exemplo, no trabalho de apometria que está marcado, vai aparecer uma dificuldade que eles vão criar para a gente não ir. Eles usam de alguns recursos altamente tecnológicos, o principal deles são as pirâmides negras, que foram foram muito desenvolvidas na época de Atlântida, e que elas estão até hoje operantes. Elas não são vistas normalmente porque elas estão no plano etérico. Essas pirâmides, elas têm equipamentos altamente sofisticados de tecnologia, como computadores que são programados para emitir ondas e admitir frequências hipnóticas pré-programadas para causar tumultos coletivos ou específicos de algumas pessoas, são refletidas para as torres hipnóticas e, no final, retransmitida por satélites e antenas 5G. E aí chegam essas frequências no nosso cérebro, muitas delas chegam em chips ou implantes que são colocados na gente, que a gente geralmente tira também nos trabalhos de apometria. E aí, quando a gente for falar dos chips, a gente vê isso também. Então, tem essas torres negras. Então, imagina uma transmissão televisiva, que existem várias torres de transmissão, fios, cabos, frequência e canais de circulação de dados, mas existe também a produção das mensagens, programas, espetáculos. Então, é assim que funciona todo esse sistema no astral, que é tudo orquestrado aí pelos cientistas e pelos magos negros. Da mesma maneira, a gente tem as pirâmides brancas, que são também
feitas pela parte científica do lado da luz. A gente tem cientista também na luz que cria essas torres brancas, só que com a finalidade diferente das torres negras, onde as torres negras elas não respeitam o livre-arbítrio e as torres brancas elas respeitam. Então, pessoas que muitas vezes são protegidas por uma torre branca, por uma pirâmide branca, por um programa desse, essa proteção ela é simplesmente temporária para que a pessoa tenha condição, por si só, de entender que ela não está no caminho correto. Se depois de um tempo ela não mudar de caminho, ela não optar por um outro caminho, essa proteção ela é retirada e a pessoa volta a ficar sob a influência das pirâmides negras. Bom, uma vez feitas essas transmissões, na parte que chega dentro do encarnado, do espírito, do corpo etérico, isso chega através de fiações que a gente encontra nos trabalhos, ligadas em vários pontos diferentes, dependendo da finalidade de cada fiação. Geralmente essas fiações elas são ligadas em um aparelho que está no quarto da pessoa, e geralmente elas têm um guardião que fica vigiando essa aparelhagem, que é um subalterno menor, e essa aparelhagem recebe as programações dessas torres que recebem as programações das pirâmides. E também tem os chips, os vibriões e os ovoides. Os vibriões e os ovoides, eles são de natureza biológicas, podem ser implantados ou podem ser adquiridos pela própria pessoa, dependendo dos ambientes que a pessoa frequenta. Os chips de controle têm de várias formas. Os mais comuns hoje em dia são os chips, que são os nanochips colocados em vacinas, em alimentação, em remédios, porque a indústria farmacêutica é toda controlada pela sombra, pela cabal escura. Então, eles usam essa medicação para colocar os nanochips com as programações de doença. Também podem ser chips colocados no corpo físico, no duplo etérico ou no corpo astral. Ou pode ser aparelhos. Esses chips, eles são tirados por seres de luz especializados, que a gente vai ver lá na frente. As larvas astrais, vibriões e formas de pensamentos, íncubos e súcubos. As larvas astrais, os miasmas, que a gente limpa muito com vento solar, fica impregnado nos ambientes. Geralmente são frutos de pensamentos, de energias, de sentimentos de baixa vibração. A forma do pensamento, que a gente pensa com muita frequência, ele tem uma forma. Essa forma pode ser uma forma aleatória, de um raio, como se fosse um vírus, pode ser como se fosse uma pessoa, se for um pensamento muito fluente em pessoas. E isso fica ali no ambiente, a gente alimenta ele e ele alimenta a gente de volta, de forma negativa. Íncubos e súcubos são seres, são espíritos, vampiros. Os íncubos são demônios masculinos que vêm perturbar à noite, então, as mulheres, praticando sexo com elas durante o sono. E os súcubos, ao contrário, são demônios femininos que praticam sexo com os homens durante o sono. E o objetivo disso é extrair as energias vitais das pessoas quando elas estão em desenvolvimento de sono, através da energia sexual do chakra básico. E os espíritos ovoides, que são aí almas que evoluíram e perderam seus corpos, ficou só com a forma pensamento, e, portanto, perdeu toda a forma humanoide. Muito utilizado aí pela magia negra. Egrégoras. As egrégoras é uma forma de energia criada por pensamentos afins. Então, por exemplo, uma oração cria uma egrégora de oração, um grupo que está revoltado num estádio cria uma egrégora de revolta que é alimentado por todas as pessoas que estão raivosas dentro do estádio, que contamina todo mundo que está ali. Então, o que acontece? Você vai numa passeata, está todo mundo com muita raiva de uma determinada pessoa, se você não está com raiva, você entra naquela egrégora, você começa a sentir aquele sentimento e passa a ter raiva. Então, existem egrégoras positivas e egrégoras negativas. Quando a gente faz uma meditação global, a gente cria uma egrégora para o planeta. Falar nisso, dia 11 agora do 11, tem uma meditação global para a abertura dos portais de energia do Sol Central de Alcione, que é para elevar as vibrações do planeta e tentar levar a gente aí para a quinta dimensão. Quem puder participar vai ser importante.
Sigilo. Sigilo é uma maneira de você imantar magia em uma determinada palavra ou símbolo. Então, por exemplo, se vocês escrevem lá, eu quero ser promovido, aí você vai lá, tira todas as vogais, junta todas as consoantes, aí mistura as consoantes cabeça para baixo, cabeça para cima, igual está nessa figura aí, e você começa a mentalizar que esse símbolo aí tem esse poder. Então, você está alimentando esse símbolo com esse poder, e ele passa a ser um símbolo de poder que todas as vezes que ele for ativado, ele vai gerar essa energia do eu quero ser promovido. A magia branca é quando tudo é magia e a magia ela é coordenada exclusivamente pelo pensamento. Então, tudo no universo é energia. E o pensamento, ele manipula essa energia do universo. Então, os magos brancos manipulam as energias de acordo com o livre-arbítrio de cada alma e sempre procurando coisas positivas dentro das leis universais, dentro das leis da fonte criadora. Do lado aí tem um símbolo de um Exu. Esse símbolo de Exu, como vocês acabaram de ver, ele é um sigilo criado por uma falange de Exu, que quando riscado com a pemba, ele traz a energia daquela falange. E assim vale para todos os demais. O reiki, por exemplo, tem os seus símbolos. Quando você traz o símbolo do reiki, você está trazendo as energias daquele símbolo. A magia negra, então, é o oposto da branca, onde os magos negros eles usam de seus conhecimentos milenares com muita força de controle do pensamento para manipular as energias, sem considerar o livre-arbítrio, sem considerar as leis divinas e para finalidades escusas. A Goércia é a magia também, só que é uma magia feita em tempos passados, não é em tempos futuros. Então, a magia ela pode ter sido feita há 5.000 anos, lá no Egito, e ela vinha acompanhando uma alma que veio reencarnando várias vezes, até hoje aquela magia está presa naquela alma. Então, quando a gente abre um campo de uma pessoa que está ligada na magia lá atrás, a gente coloca ela na pirâmide, volta no tempo, e a gente cai lá no Egito, a gente vai lá para desfazer aquela magia, então a gente está desfazendo uma Goécia, que é uma magia de tempos passados. O feitiço. O feitiço, ele tem uma diferença da magia e o feiticeiro uma diferença do mago, porque o mago ele usa os próprios conhecimentos, a própria força do pensamento dele para manipular as energias e fazer o que ele tem que fazer. O feiticeiro não, o feiticeiro ele faz um pacto com seres da sombra, geralmente são quiumbas, esses quiumbas eles se alimentam normalmente de sangue, então ele vai lá e coloca cachaça, sangue, todas aquelas oferendas macabras. Os quiumbas eles se alimentam da parte etérica daquela oferenda, e aí eles vão e fazem o que o feiticeiro quer que eles façam. Então não é o feiticeiro que faz, quem faz são os quiumbas mediante esse pacto. O problema é que quando esse feiticeiro desencarna, ele normalmente se torna refém ou escravo desses quiumbas que fizeram os trabalhos que ele pediu quando ele estava encarnado. A gente vai falar disso especificamente lá nas técnicas de apometria. A gente vai entrar com mais detalhe nesses temas. As velas, elas são acumuladoras de energia, né? Então elas podem ser feitos vários tipos de trabalho com várias configurações. Cada cor de vela, cada tipo de vela, ele serve para um trabalho específico. A gente pode trabalhar muito, principalmente na apometria, com a chama da vela, onde a gente usa a chama da vela para consumir as energias negativas. Então, quando a gente faz uma oração em casa, a gente oferece para um guardião, para arcanjo e tudo mais, a gente pode direcionar essas energias que vão ser trabalhadas na nossa casa para aquela chama, pode invocar os elementais, as salamandras, e eles vão ajudar nessa manipulação. Incensos, mesma coisa, com a energia das ervas das quais são feitos os incensos, os guardiões manipulam essas energias etéreas para dissolver os miasmas e outras formas de pensamentos que tem. Os talismãs, eles são objetos que são imantados ou batizados por alguma egrégora. Então, por exemplo, o crucifixo, ele, através da egrégora cristã, ele tem uma energia, ele tem um significado. Quando você
usa o crucifixo, faz uma oração usando o crucifixo, ele usa aquela energia daquela egrégora cristã. Aí você pode montar objetos para serem talismã de várias formas. Então, se você pega uma pedra preta que você achou no meio da rua, pendura num cordão, põe no pescoço, fala que é aquela sua pedra da sorte, de tanto você imantar esse pensamento que ela é a pedra da sorte, ela absorve uma energia que começa a emanar e te proteger. Bom, gente, o que a gente tinha para hoje era isso daí. Era uma apresentação mais rápida, são só 44 slides. As outras apresentações elas têm uma quantidade maior de slides, só que também elas têm informações mais detalhadas, a gente vai entrar mais a fundo em técnicas de apometria. Essa conversa inicial nossa foi só para a gente conceituar algumas coisas que a gente vai trazer lá nas técnicas. Quando a gente for falar das técnicas, a gente vai trazer algumas explicações que dependem desse conhecimento inicial que a gente falou aqui sobre esses vários conceitos. E é isso. Eu vou fechar aqui a apresentação e vou abrir agora para a gente poder trocar figurinha. Está aberto aí, vocês podem falar, podem comentar, se quiser que volte em algum slide, volte em algum tema. Muito bacana. Bem esclarecedor, e é o que você falou. É o comecinho de tudo, né? Lá na frente, com certeza, vai encaixar isso lá, não vejo a hora de chegar esse momento. É bem básico, né? O que a gente falou que é bem básico para vocês é o arroz com feijão, vocês já conhecem isso muito bem, mas é importante a gente começar todo o estudo pelos conceitos, né? Muita coisa eu passei direto, só mencionei, mas lá nas técnicas a gente vai ver os porquês, como que funciona, os porquês, como que não é, e aí a gente entra em mais detalhes. Mas eu espero que, assim, pelo menos esses conceitos estejam tranquilos. Eu vou passar o PDF, então, daquela questão lá das pirâmides, dos equipamentos, dos aparelhos, dos programas, dos departamentos, das sombras, como é que funciona, como é que não funciona. Eu aconselho vocês a dar uma olhada, porque é muito, muito interessante. E a gente encontra muito isso nos campos que a gente abre, e muitas vezes a gente trata o campo, mas sem saber como que aquele campo foi formado. Eu acho que saber o como, o porquê, ele vai ajudar bastante a gente nos trabalhos. Acho que você colocou, Carlos, bastante informações que a gente já sabe, mas informações que a gente não tinha um conceito, entendeu? Tinha uma noção. Até em função, igual você falou, muitas vezes a gente trabalha, faz alguma coisa e, muitas vezes, não consegue entender. Então, acho que vai ser legal. A gente vai entender, a gente trabalha muito com esse lado de magia, esse outro lado, que eu acho que vai ser bem legal para a gente entender. Vai ser muito bom. Eu gostei. Animei. Carlos, tem muita coisa que eu não entendi, porque eu entrei na apometria há muitos milhares de anos, mas entrei sem saber a teoria, né? E continuei. Eu estudei, eu fiz o curso e tal, mas nunca falou sobre Umbanda e Exu. A gente tem que trabalhar com isso, com Exu, Umbanda e etc. Eu fiquei com medo. Elaine, eles estão do nosso lado ali dentro da casa, tá? Para quem tem algum preconceito, para quem tem algum receio, para quem não tem muita intimidade, muitas vezes, às vezes ele se transforma de uma maneira diferente, que de repente você pode até ver ele numa roupa branca e achar que ele é o Aulus lá do nosso lar, lá, mentor do André Luiz. Ah, sei, entendi. Então eles têm esse respeito, porque eles não querem forçar você a aceitá-los como eles são e como eles trabalham.
Mas a partir do momento que você entender quais são as falanges, para você chamar as falanges para cada caso, cada campo que a gente abre, cada caso que a gente trata, é uma falange diferente. Quando a gente for estudar os Exus, que a gente não estudou ainda, a gente vai ter um tópico só sobre isso, você vai ver os tipos, as falanges, como que eles trabalham, onde que eles trabalham, como que você invoca. Então, vai ter tudo isso. Mas uma coisa você pode ter certeza, você já trabalha com eles, tá? Mesmo que Perto você não deles, saiba. né? Não, e a importância que tem eles no trabalho, porque tem lugar que a gente vai que é só eles que conseguem entrar e fazer o trabalho. Não, isso eu sei. Mas se aprofundar nesse campo, não basta vê-los e trabalhar com eles, Carlos. Por que tem que saber que é Exu, que é Tijuana, tem que ter um nome? Se eles se apresentam daquela forma, por que eu preciso saber se é? Entendeu o que eu quis dizer? Não é medo, não é preconceito, não é isso. Eu queria saber se precisa saber que é um Exu, que é uma pombagira. Precisar não precisa, Laine. Tanto é que você já trabalha com eles e não sabe. Mas, assim, quando você pede o auxílio dos guardiões para entrar num buraco daqueles lá embaixo que a gente vai, eles que vão na frente, eles que vão abrindo caminho. E você nunca reparou nisso e você nunca chamou. E você nem sabe qual é a falange que está lá te ajudando. Mas eu acho assim, que a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, eu acho que a gente pode usar mais recurso do que a gente usa hoje. Com certeza. Aquele livro, Legião, nossa, ele detalha isso muito bem, eu acho. Para mim, desmistificou muito, assim, alguns não é preconceito, uns conceitos que a gente já tinha cristalizado. Eu achei ele muito bom, aquele livro. E nos trabalhos que eu trabalho, assim, que eu já vi eles, não tem nada demais, são espíritos igual qualquer outro, até bem vestidos. Não, e bem vestido até. São até bonitos de ver. Então, não é, porque muitas vezes a pessoa coloca na cabeça aquela imagem de um ser, uma caveira, umas coisas que não é a realidade, isso daí é uma fantasia, né? E não é nada disso. Então, assim, você abrir a mente, você vai ver o que é o correto. Não é nada daquele preconceito todo, tudo aquilo que a pessoa fala, que eu acho que não tem muito a ver com eles, né? Carlos, posso tirar uma dúvida? Pode, tá cheio de mestre aí. No slide que você passou, eu não estou com o material aqui, mas eu lembro e anotei aqui. Naquele que você fala sobre as personalidades da sombra, que seria a sombra mesmo? Porque tem o mago e do lado você colocou uma figurinha como se fosse uma bruxa. Você pode me explicar melhor o que seria ela, aquela personalidade em si? Bom, aquilo lá é uma ilustração, tá? A gente fala luz, quem trabalha no conceito cristão, dentro das leis divinas, respeitando o livre-arbítrio. Esse a gente chama, as entidades que trabalham dessa forma, a gente chama de luz. E as que não trabalham dessa forma, a gente chama de sombra. Então, quando você pega, por exemplo, um mago negro, ele não trabalha dessa forma. Então, a gente coloca ele lá naquela classificação das sombras. Quando você pega um quiumba, né, quiumba, a gente vai ver com mais propriedade. Muita gente acha que quiumba e Exu é a mesma coisa. Não é. Exu é um soldado da luz que trabalha na esquerda e que trabalha na justiça. Tá? E o quiumba não. O quiumba, ele não é da luz e ele trabalha para prejudicar. E aí você tem os espectros, você tem os cientistas do bem e do mal. O do mal são aqueles que ficam lá fabricando aquele monte de chip lá e colocando nas pessoas.
E o do bem, eles ficam criando recursos para desfazer o que o outro lado faz. Eu vou mandar essa apresentação para vocês vão poder ver com mais detalhe. Pode perguntar no grupo depois, se tiver alguma dúvida. Mas, basicamente, a gente tem um monte de entidades trabalhando de um lado e um monte de entidades trabalhando do outro. Quando a gente vai na apometria, todas que estão do lado da luz estão ali no grupo, ajudando a gente, porque a gente não faz nada. Na verdade, eles fazem. Nós somos intermediários. Eles é que trabalham. E eles trabalham no sentido de tentar desfazer o que o outro lado faz. Aí fica essa guerra. Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais comprometido a gente fica, tanto com a espiritualidade, quanto com o trabalho também em si. Então, para mim, isso é novidade, porque antigamente eu via o Exu como um espírito do mal, né? Era um espírito que ia lá, trabalhava na Umbanda e que fazia coisas ruins. E, de repente, eu acho que o livro da Legião, o Legião que a Carmen mencionou, ele veio ilustrar muita coisa para mim, inclusive da pombagira, né? E a gente acha que é uma prostituta, que era uma mulher da vida, né, e tal, quando, na realidade, ela é um espírito de luz, né? É um espírito que vai lá e vai colaborar, que vai ajudar. Então, eu acho que essa responsabilidade é muito grande para nós. E outra coisa, nós vamos aprender também a trabalhar melhor. Porque, sinceramente, quando nós começamos com a apometria no grupo, era só os espíritos, né? Hoje a gente já trabalha normalmente com preto velho, com algumas entidades da Umbanda também. Então, eu acho que isso é muito excelente, seu trabalho, e eu acho que a gente tem que aprender, sim. Principalmente para nós, doutrinadores. Eu penso que nem a gente trabalha muitas vezes com preto velho, com Exu e com anjo, ao mesmo tempo, porque entre eles não tem preconceito, o preconceito está na nossa cabeça, eles se respeitam, eles se ajudam, não é? Então, o trabalho é maravilhoso, a gente tem que se abrir mais a mente, né? E poder entender que nós somos todos irmãos. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, não vou apresentar hoje, vai estar no terceiro encontro nosso, mas a terceira apresentação que a gente vai falar sobre os orixás e as linhas de Umbanda é essa daí. Eu vou colocar e passar rapidamente, só para atiçar vocês aí. Então, tem isso daí, quem são os orixás, tá? Orixá não encarna, os tipos, as linhas. Aqui tem uma classificação completa sobre todos eles e como que vocês trabalham com cada um deles, eu vou explicar. Vou explicar o ponto de força de cada um dos orixás. Cada um deles tem um ponto de força que cura um determinado campo, que a gente vai falar. Os falangeiros e os batizados, que tem uma grande diferença. Então, pais velhos, mães velhas. Vocês veem que pai velho não é só pai velho, você tem várias classificações de pai velho. Tem pai velho de Ogum, de Oxum, de Xangô e vários outros. Cada um deles trabalha num ponto diferente, de uma forma diferente. Então, a gente vai mostrar cada uma das falanges. Os caboclos também, eles têm as falanges, cada falange trabalha de uma forma diferente. Aí tem as falanges dos Exus, que é uma falange enorme, que tem uma hierarquia militar muito grande. Aí as pombas giras, aí tem todas as falanges de Exus que existem, como que é a hierarquia dentro das falanges, todas as classes de Exu. Então, por exemplo, Exu Caveira é uma linha de vibração que trabalha para um tipo de manipulação de energia. Cada tipo de manipulação tem um tipo de Exu. Então, vou mostrar todos os Exus que existem, todos os pontos que eles trabalham. Como a Elaine disse, a gente precisa saber isso daí? Não precisa, mas
vocês vão saber e vocês usem se quiser. Corrente dos boiadeiros, que é a corrente mais legal que tem quando a gente entra numa casa para fazer limpeza, que sai aqueles quiumba correndo para todo lado, essa daí é a melhor corrente para a gente trabalhar com esse pessoal que sai correndo. E aí tem várias outras linhas aqui, que a gente vai ver em detalhes no terceiro encontro. Ô, Carlos, o que você poderia fazer seria um grupo no WhatsApp com a gente e colocar esse material lá para ficar disponível para nós, inclusive a gente poder estar imprimindo. Porque eu tenho certeza que eu não vou decorar, não vou saber tudo isso que você falou. Inclusive, depois com esses nomes aí, que é bem complicado, né? Não, legal. Eu vou mostrar para vocês tudo que existe, como é que funciona, cada coisa, cada falange e tal. Mas, assim, no final, a gente vai fazer um resumo mostrando os principais campos que a apometria trabalha e vou fazer uma sugestão das principais entidades que pode trabalhar cada campo. Então, por exemplo, a gente vai ver mais ou menos umas 72 falanges de Exu. Mas a gente vai trabalhar com as 3, principalmente, dentro dos campos que a gente trabalha. Então, isso eu vou fazer no final. Vai ser um resumo desses estudos, lá no 6º encontro nosso. Carlos, esses slides todos, você vai colocar para nós no grupo? Essa apresentação que a gente viu aqui, depois está sendo tudo gravado. Vou colocar no YouTube, para quem não assistiu hoje o encontro, quiser depois acessar lá. Quem quiser entrar de novo para rever o encontro. E vou colocar também os slides, vocês podem imprimir, pode guardar, pode consultar. Você vai colocar lá no YouTube? Vou colocar no grupo os links. No grupo, legal. Isso. Aí pelo link vocês podem puxar tanto a apresentação quanto os slides. Sim. Aí é legal, porque tendo no grupo a gente pode rever com mais detalhe, né? Igual a Sandra falou, dali do nosso grupo, a gente imprime.